Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. O Senhor te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. O evangelho do próximo domingo é Lucas 14, do 25 ao 33. O versículo 25 diz que Jesus está caminhando e grandes multidões o acompanhavam. Grandes multidões o acompanhavam. O acompanhavam pelos ensinos, pelos benefícios, pelas curas, pelos milagres. Mas essas grandes multidões, talvez até alguns diziam, olha, nós queremos ser discípulos. Não é? Era uma grande multidão que seguia Jesus pelos benefícios, mas não pelo discipulado. E Jesus, então, no versículo 26, ele diz claramente: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, a mulher e filhos e irmãos, olha, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo o seguinte: ser meu discípulo exige abnegação. E abnegação significa renúncia. Ser discípulo de Jesus é renunciar, é colocar Jesus em primeiro lugar, é colocar o Evangelho em primeiro lugar, ainda que isso venha aborrecer o pai, a mãe, o filho, a filha, a esposa, o irmão, a irmã. Jesus diz que se a pessoa não renunciar, não abnegar, ela não pode ser seu discípulo. Então preste atenção uma coisa importante: ser discípulo não é aquele que crê em Jesus somente. Ser discípulo não é aquele que aceita o Evangelho. Ser discípulo não é somente aquele que abre mão do pecado. Mas ser discípulo é aquele que tudo renuncia para fazer a vontade de Jesus. Talvez o Senhor já tenha chamado você para o ministério, tenha chamado você para uma área específica no seu reino. Você ama Jesus, você crê em Jesus, mas você não renuncia, não aborrece a própria vida pelos interesses do reino. Ou seja, você ainda não é discípulo. E é interessante quando fala em aborrecer pai, mãe. É até fácil aborrecer pai, mãe, filho, esposa. Isso é fácil. Mas o difícil é aborrecer a própria vida. É você ter um plano, é você ter um sonho, é você ter um projeto A. Até que você entende pelo Evangelho que o projeto de Deus é o B. E aí você tem que renunciar à sua própria vida, os seus próprios sonhos, pelos projetos que Deus tem na sua vida. Talvez Deus te chamou para você ser um grande missionário, grande mulher, um grande homem de Deus. Você ama Jesus. Você crê no Evangelho, você se arrependeu dos seus pecados, você se converteu, mas ainda você não é um discípulo, porque você não conseguiu aborrecer a própria vida e seguir a direção que Deus tem para você. É interessante, preste atenção nisso, que ser discípulo nesse Evangelho não significa se converter e ser crente. Significa a pessoa colocar o projeto de Deus acima dos seus próprios projetos, ainda que os seus próprios projetos sejam bons e santos. Jesus diz assim: qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Alguém diz assim: os sacrifícios no Novo Testamento acabaram. Isso é uma grande bobagem, querido.
É verdade que em Cristo Jesus ninguém mais precisa sacrificar vaca, pombinha rola, nada disso. Mas o sacrifício continua. O sacrifício de tomar a cruz e seguir Jesus. O sacrifício da abnegação, da renúncia para ser discípulo. Jesus diz no 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado alicerce e não podendo acabar, todos os que o virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Quantas pessoas são como torres inacabadas? Não, eu vou ser discípulo, eu vou ser fiel, eu vou ser dizimista, eu vou trabalhar na obra de Deus, mas depois não é fiel para renunciar e acaba sendo uma torre inacabada. Querido, quantas vezes a pessoa usa a desculpa da família, a desculpa do cansaço físico, a desculpa financeira, para não viver a fidelidade que Deus quer, para não ser fiel aos princípios do Evangelho. Na realidade, não há desculpa, apenas uma palavra, não, a não renúncia. Jesus depois usa uma segunda parábola. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Jesus está dizendo para essa multidão uma palavra muito séria. Não comece a construir uma torre se você não tem condição de terminá-la. Não vá para a guerra se você não tem soldado suficiente para a batalha. Jesus está dizendo, não queira ser meu discípulo se você ainda quer ficar preso no mundo, no pecado, no sexo, no adultério, na infidelidade. Não queira ser meu discípulo se você ainda é tão ganancioso que não entrega o seu dízimo nem sua oferta. Não queira ser meu discípulo se você ainda está preso às suas paixões. Não queira ser meu discípulo se você ainda tem o seu projeto de vida acima do meu projeto para você. Jesus está dizendo, querido, só comece a construir uma torre se você tem condição de acabá-la. Só vai para a guerra se você tem condição de vencer. Não faça do discipulado uma loteria esportiva. Vamos ver se eu consigo. Não faça isso. Jesus diz no 33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Abnegação é renúncia. Aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renuncia a sonhos, renuncia a projetos, renuncia a pecado, renuncia a tudo. É uma palavra muito forte. Não pode ser meu discípulo. Você quer ser discípulo? Então renuncia. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque o reino em primeiro lugar. Seja fiel ao Senhor. Para de ficar dando desculpas. E siga o projeto que Deus tem para você. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Tenha um domingo maravilhoso no nome de Jesus.